Gente, que alegria estar mais uma vez com vocês para esse episódio novo, né, dos novos começos, e o meu coração transborda de alegria de fazer esse projeto, né? Então, eu quero convidar você, prepara o coração, seja bem-vindo a mais um episódio de Novos Começos. Gente, hoje eu tenho o privilégio, a honra de estar aqui com o Rafael, o Rafa, né, como a gente chama, nosso amigo Rafa. E Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dele e eu tenho certeza que isso vai edificar muito a sua fé, vai edificar muito o seu coração, né? E o Rafa, né, se você não viu, você vai ver aí também. Nós já gravamos com a Kátia, a esposa dele, e o Rafa, junto com a Kátia, eles têm hoje o restaurante Quintal de Casa, que é maravilhoso, gente, super recomendo, vai lá, você tem que ir lá. E tem o ato também, né, um presente do Senhor para a vida de vocês, dentro de tantos projetos que Deus tem para dar ainda, né, eu creio. Glória a Deus. Mas nem sempre foi assim, né, Rafa? Não. Gente, o Rafa era modelo, né? De onde veio essa vontade, assim? Como é que começou a sua história, né? Você sempre teve vontade de ser modelo? Como é que foi isso? Na verdade, eu nunca tive vontade. Né, meu sonho era ser músico. E nessas de tocar ali, tocar aqui, eu acabei entrando numa banda que uma das pessoas da banda trabalhava como modelo. Entendi. E ela acabou me conduzindo. Você começou a estudar música cedo? Eu comecei a estudar música muito cedo. Com 8 anos de idade. Ah, que legal. Eu teve um bingo. E aí minha mãe não queria ir no bingo e ela mandou no lugar dela. E eu ganhei o teclado, que era o principal prêmio do bingo. Que legal. Né? Daí eu fui pra casa e passei madrugada tocando. E ali meu pai falou, pô, você tem talento, né? E eu comecei a estudar. Dom mesmo, né? Comecei a estudar. Então seu primeiro instrumento foi teclado? Foi teclado, o primeiro instrumento. E eu fiquei alguns anos no teclado, depois continuei fazendo aula. Mas aquilo, como toda criança que não tem certeza do que quer, eu fiz um pouquinho e acabei desistindo. Depois de anos eu voltei de novo. Mas aí com 13 anos e 14 eu comecei a tocar guitarra. Foi daí que eu deslanchei e comecei a estudar mesmo e tocar. Legal. E aí tinha alguém da banda que era modelo, daí ele te convidou para modelar? Me convidou, né, para fazer esses trabalhos, para fazer esses testes e comecei a me envolver, aí participei de um concurso, acabei sendo selecionado nesse concurso e comecei a trabalhar mais profundo. Né, Você já morava em Bragança? Eu morava em Bragança, eu sou nascido em Bragança, né? E daí nessa época eu comecei a ir para São José dos Campos, que a agência era de lá, e depois para São Paulo, eu fui morar em São Paulo. E lá que você conheceu a Kátia, né? Foi lá que eu conheci a Kátia. Lá conheceu a princesa, né, gente? Mas, na verdade, aí você conheceu que o mundo de modelagem não era tão glamouroso quanto parecia, nem um pouco, né? E como é que foi isso? Foi assim, no começo a gente vê, nossa, que legal, né? A gente tem acesso a muita coisa, você acaba sendo um alvo é um produto, né? Sim. Acaba sendo exposto e você acaba tendo na prateleira, né? E no começo é até legal, porque você se sente valorizado, que legal, tal, mas quando você começa a aprofundar mais um pouquinho, você começa a ver a parte suja do negócio, né? A parte que é interesse, a maldade que tem por trás. E eu já não gostava muito disso, sempre fui um cara muito reservado. E aí começou a machucar um pouquinho, né? Daí eu falei, bom, isso não é pra mim, não. E aí, nesse tempo aí eu já tinha conhecido a Kátia também já estava com o mesmo sentimento de não querer mais. Acho que quem nasce com a índole boa e quem tem a bondade, né? Certas coisas não combinam, né? E não combinou com a gente. A gente não se sujeitava a algumas coisas que feria nosso caráter. Então, não deu. Não deu. Imagino mesmo. E aí você estava lá em São Paulo, né, que teoricamente é o sonho de consumo de muita gente, sim, principalmente nessa área, né, de artista, músicos, modelos, né, muitas pessoas elas acabam vindo de várias partes do país para ganhar a vida, né, para ganhar dinheiro, e o dinheiro veio de cara.
Como é que foi isso? É muito seletivo, né? Igual jogador de futebol, né? De milhões, um ganha. Né? E você tem acesso a muita coisa, a roupas, né? A apartamentos de luxo, a restaurantes, a muita coisa, mas o dinheiro mesmo, ele... A gente não viu o dinheiro. A Kátia contou pra gente, vocês vão poder assistir isso, e você contou também que vocês moravam com várias pessoas, né? Era uma república que vocês dividiam esse espaço, e daí tinha um horário certo que o cara do bar trazia o salgado, né? Ela falou isso. Ela contou. Foi. Na verdade, eu conheci a Kátia por algumas coisas que aconteceram, que acabou me levando a conhecê-la, né? Mas no começo do nosso relacionamento a gente já estava parando, né, de aceitar alguns casts que falam que você vai fazer um teste para novela, teste para um desfile, teste para uma sessão de fotos, e a gente já não estava mais, né, querendo tal, e a gente morava numa república que moravam bastante modelos, e embaixo dessa república era um bar, né, que 24 horas esse bar. E tinha um horário da madrugada que dispensavam salgados que não foram vendidos. E a gente acordava, porque a gente estava sem dinheiro nenhum, né? A gente estava passando apertado, né? Então a gente descia e o que ia ser descartado, a gente falava, não, a gente vai comer isso daí, né? E a Kátia tinha dia que ela emprestava 50 centavos para comprar um salgado. Meu Deus. Coitado, né? Mas é importante a gente contar isso, porque às vezes as pessoas veem vocês, né? Hoje a gente acabou de falar, né, que o Senhor tem presenteado vocês, né, com restaurantes, e eu creio que Deus vai dar mais ainda, né? Mas só que às vezes a pessoa acha que nasceu assim, né? Nasceu pronto, nasceu assim, e as coisas não são exatamente dessa forma, né? E aí, Rafa, foi nessa época que vocês começaram, então, a buscar outras áreas profissionais para poder ganhar dinheiro, porque, né, uma coisa é você ter um sonho, uma outra coisa é passar fome, você não vai continuar nisso. E aí vocês começaram em outras áreas. Sim, e acabou aparecendo uma oportunidade para mim através da música também, tá? Eu ainda continuava tocando esporadicamente, eu morava em São Paulo, mas eu tinha uma banda aqui em Bragança. E esporadicamente a gente tocava em alguns bares à noite. E eu conheci, a Kátia começou a trabalhar num pub, né, ela começou a sustentar a nós, né, trabalhando nesse pub como garçonete. E acabou fazendo um cliente amigo lá. E uma segunda-feira a gente falou assim, a gente foi pra praia fazer um churrasco. Vamos junto? Vamos. A gente foi, muito simples, né, eu e a Kátia. E ele não é mais, ele era gerente de um restaurante muito nomeado, muito legal em São Paulo. E nesse papo do churrasco, o que você faz? Eu falei, eu sou músico. Ele falou, bom, o restaurante que eu sou gerente precisa de uma pessoa para soltar as músicas, que agora a gente tem facilidade, que a gente tem lista de Spotify, mas em 2003... ainda era CD, né? Então tinha como se fosse um DJ, né? Tinha que trocando CD, soltando as músicas ali. Falei, precisa de um músico para fazer isso, você não quer pegar essa vaga? Eu falei, claro, né? Vambora, né? Tava desempregado, precisando de dinheiro. E fui, e fiquei 6 meses como músico no restaurante, e a Kátia engravidou. Daí ele chegou e falou para mim assim, olha, você vai ser pai, e com o salário de músico, você não vai conseguir sustentar, né, a sua casa. Então, vai estar surgindo uma vaga para trabalhar para ajudante de bar. Você quer trabalhar? Eu falei, quanto você vai ganhar? Ele falou assim, o dobro. Eu falei assim, vamos embora. Né? Daí eu comecei a entrar no ramo de restaurante. Daí sim foi que eu comecei a estudar, né, restaurantes, entender um pouco mais como é que funcionava isso. E foi minha grande abertura para entrar no ramo de restaurantes. Através da música também acabou sendo uma abertura. Ah, que legal. Mas aí também outras coisas começaram a aparecer a partir do momento que você começou a trabalhar com o bar. Sim. E aí, como é que foi? O que começou a acontecer? Bom, aí eu comecei a ter acesso, né, às bebidas alcoólicas, né, e como eu saía de madrugada do restaurante, a gente acaba entrando num meio que o nosso meio social muda, né, e infelizmente, grande parte das pessoas que trabalham em restaurante, em bares, principalmente em São Paulo e principalmente na madrugada, elas utilizam
a bebida alcoólica, drogas como meio de escape, uma válvula, né? Ah, eu vou me estressei, hoje eu tô cansado e hoje eu vou beber. Ou hoje foi fraco, eu vou beber também. Né? Então, normal, né? Quando tudo tá bom, vai pra bebida, e quando tudo tá ruim, vai pra bebida. Né? E aí comecei a conviver com essas pessoas, né? Com os amigos que eu criei ali, o círculo, né? O círculo acabou sendo feito ali. Então, daí nesse tempo aí eu comecei, né, a conviver com eles, eram jovem, 20 e poucos anos, né, não tinha ainda muitas questões na minha cabeça ainda resolvidas. Então eu comecei, no começo era muito legal, né, vai, vindo, final de semana, que era a nossa segunda-feira, né, porque a gente trabalha em restaurante, segunda e terça é o nosso final de semana, faz churrasco e começa a beber, e com isso vem as drogas, né, e quando eu vi eu já estava bem acabado, bebendo todo dia, né, usando droga também. Então ali que começou a ficar pesado e o mundo começou a ficar mais escuro, né, pra mim. E é tudo muito sutil, né, Rafa? Porque não começa de uma vez, né? Começa com uma bebida, começa com uma droga, teoricamente, uma maconha, e aí você, de repente, vai indo e você não se percebe, né? Eu penso isso. É isso mesmo? A pessoa não percebe, né? Ela não percebe e ela não aceita, né? Porque, voltando a falar sobre São Paulo, né? A gente está muito próximo de São Paulo. Sim. Bragança é muito próximo, então a gente não tem essa visão do que é São Paulo, porque nós estamos muito próximos. Mas talvez uma cidade mais distante de São Paulo consiga ver a diferença que é São Paulo do resto do Brasil, né? É uma cidade onde tudo acontece, cidade 24 horas, que você tem o que você quiser, a hora que você quiser, e o perigo ali mora ali, né? Realmente é uma cidade muito nas trevas, né? Porque as pessoas elas não se conversam muito, elas são muito frias umas com as outras, né? E realmente o ser humano não vale mais nada, né? Não vale. O nosso valor é muito, muito pouco, né? Não tem mais esse carinho com as pessoas, esse amor, esse coração, né? Claro, tem raras exceções, mas no geral, assim, pro mundo é isso, né? Então, é muito triste e a gente vai se aprofundando e a gente não tem esse suporte, né? Não tem como a gente está nesse círculo, né? O círculo, ele é aquele, né? E as pessoas que são de fora, família, né? Acaba ficando cada vez mais distante que você começa a entrar naquilo. E aquilo começa a ser seu mundo. E esse distanciamento acaba fazendo com que as pessoas não te percebam, né? Não percebem onde você está, o que você está vivendo. E então isso propicia ainda mais esse afundamento, né? E potencializa no fato de que o seu ciclo social é o mesmo. Então quando você fala, cara, hoje eu não quero, sempre vem um diabinho do lado e fala assim, vamos, né? E você não quer, mas vem outro e começa a vir e vai insistindo para que você fique naquilo. E acaba que eu fui bem para baixo, né? Eu fiquei bem mal. A Kátia não, a Kátia ela sempre foi uma pessoa mais madura quanto a isso, né? Mas talvez porque eu trabalhava muito, muito mesmo assim, minha vida acabava se resumindo naquilo, né? Então realmente eu tive muito acesso à bebida, à droga, e por muito tempo eu fiquei vivendo nas trevas e não imaginava. E aí você tinha a sua família, né? Você tinha que fazer um personagem, porque é isso que a pessoa acaba, né? O adicto acaba fazendo isso. Ele tem a família, ele não quer que a família saiba. Você já tinha uma filha, né? Então, assim, eu não quero que ela saiba, eu vou disfarçar o máximo que eu puder. Mas como a verdade vem à tona, né? Sempre vem. E ainda bem que vem. Graças a Deus que vem, né? Então, depois de um tempo, né? Que nem eu falei, no começo eu continuei sendo um Rafael, que fazia exercícios, né? Que me cuidava, e depois de um tempo você vai ficando acabado, vai ficando mais magro, né? Você não vai se cuidando mais. E muito cansaço. E quando eu vim visitar minha mãe aqui em Bragança, aqui como eu trabalhava no restaurante, era muito, muito puxado.
bebia, né? Daí eu trazia aquele Rafael de lá para cá, né? E bebia tudo, de muita quantidade, mas muita quantidade mesmo, assim. Mas aí minha família começou a perceber, né? Perceber. Algumas coisas aconteceram também, que acabou tendo exposição, né? A própria Kátia, ela sempre foi muito assim, muito dura, né? Quando ela via uma coisa errada, ela falava, não, vou falar com teus pais, não vai ficar assim. Falava com os meus pais. E aí acabou que um certo dia, né, foi em 2010 mais ou menos, eu já tinha passado por poucas e boas noites fora de casa, muitas noites fora de casa. Eu não era um dependente que era todo dia, mas eu, quando tinha os meus dias, eu era aquele que naquele dia eu não queria mais viver, né? Eu ia até o fim mesmo, assim. Já tentei suicídio, uma vez fui para o hospital, fiz uma lavagem estomacal que acabou tirando tudo que eu tinha tomado, né? Nesse dia até escrevi uma cartinha para minha filha, me despedindo dela. Peguei uma foto dela e escrevi, me despedindo dela. E depois disso, nossa, eu me perdi agora. Aí vocês vieram para Bragança. Em 2010 depois de várias coisas que aconteceram, foi o basta, né? Minha mãe foi lá como mãe, né, protetora, falou assim, acabou. Você trabalha num lugar legal, no meu meio era muito, muito bem reconhecido, eu trabalhava no melhor restaurante, eu era um dos melhores no que eu fazia, né? Muito bem reconhecido, ganhava muito bem. Nesse dia minha mãe pegou e falou assim, vem cá. Eu como mãe não vou deixar, né? Larga tudo. Larguei tudo que eu tinha. Tudo. Pedi as contas do emprego, saí, vim para Bragança fazer. Eu não era, eu acreditava em Deus, mas não era cristão, né? Então, o suporte que eu tive na época foi familiar e médico, né? Comecei um tratamento terapêutico, acompanhamento de um psiquiatra, eu tomava remédios, né, controlados. E sim, nessa época aí eu já comecei a me reencontrar, né? Que o Rafael que nasceu foi um Rafael puro, como toda criança nasce pura, né? Com bondade, né? E o mundo me estragou, tirou essa pureza, essa bondade que eu tinha e me estragou, né? E depois desse tempo comecei a me cuidar e fui resgatando aquela pessoa pura, aquela bondade que Deus nos dá, né? Que até então eu tinha desacreditado, até do ser humano, né? Foi tanto machucado que eu fui vendo que eu cheguei a desacreditar no ser humano, desacreditar na bondade das pessoas, no bem que as pessoas poderiam produzir e repassar, né? Foi um hiato, né? Então, porque assim, você sai de São Paulo, né? O lugar que era os seus sonhos, teoricamente você tinha atingido alguns objetivos, agora já estava num ambiente bom, num restaurante reconhecido, você era muito bom naquilo que você fazia, mas com uma perda terrível, né? Agora você perdeu o seu controle, e aí como usuário, e aí você vem para Bragança e aí vai recomeçar. E aí, como é que foi esse recomeço? Foi muito bom, tá? Eu realmente me reencontrei, né? E comecei a entender, né, que o que eu tinha perdido, né? E resgatar esse Rafael puro, esse Rafael que tem um coração muito bom, que deseja o bem para todos, né? Que não se sujeita a coisas erradas, a erros. Né? Porque eu diria que eu era um cara que fazia o mal para mim, sem dúvida, mas o bem para os outros, sabe? Assim, consequentemente não, né? Sim. Mas eu sempre desejei o bem a todos, né? Eu nunca gostei de maldade, não gostei nada disso, né? Nunca fui esse tipo de pessoa de querer passar pernas em qualquer pessoa, né? Mas na minha cabeça ali eu estava me autodestruindo, né? Eu tinha um botãozinho de destruição ali muito grande. Mas aqui em Bragança, assim, eu fui
conseguir ter suporte familiar, minha família foi essencial. Não, e incrível isso, né? Isso é fantástico. A importância de você buscar ajuda, de você ter uma família, de você poder abrir o seu coração, né? Também dos seus pais irem lá e falar, não, vem cá, né? Vamos... Eles também assumiram isso, né? Sim. E aí, profissionalmente, você começa literalmente do zero agora, eu começo do zero. Eu começo do zero. Na verdade, eu fui afastado da empresa. Né? Não, eu pedi as contas, não quiseram me demitir. Me afastaram. Né? Que veio à tona também na empresa, no meu caso, né? Me afastaram e eu fiquei por 6 meses só fazendo tratamento aqui em Bragança, com acompanhamento, com a minha família. E foi um tempo muito bom. Depois eu voltei para São Paulo a trabalhar. Na mesma empresa, só que em um outro restaurante. Fiquei meses e não deu liga mais, Rafael São Paulo. Sim. Comecei a sentir saudade já da pureza da minha terra natal e da minha família, e eu acabei voltando. Daí eu voltei de vez. Do zero, aí sim, que a gente... que eu até digo que aí eu mudei o livro de viver. Né, que meus sonhos tinham ido por água abaixo. Daí eu mudei o livro, falei assim, não, deixa eu voltar a viver. Né? Daí eu comecei a viver de uma outra forma, né, com mais simplicidade, que desde a época do modelo a vida me levou a glamour, né? Você, né, altos restaurantes, tudo muito caro, né? E não, eu voltei lá embaixo, deixa eu resgatar aquilo, né? E foi maravilhoso, foi um tempo muito precioso. E comecei a fazer lanche natural, né? Eu fazia lanche natural para vender. E minha mãe me ajudava bastante, minha filha me ajudava também a fechar os lanchinhos, ela era pequenininha. Eu pegava papel filme assim, ela fechava, embrulhava para mim, a gente colocava e ia vender. Fazia coxinha, croquete, esfirra, salgadinhos, né? Para vender. E daí acabou aparecendo no jornal uma oportunidade, antes do jornal, uma academia que eu fazia musculação, que queria abrir uma cantina. Eu abri uma cantina nessa academia. Depois de 6 meses eu vendi essa cantina e montei numa escola de informática, que daí foi uma escadinha. Eu vendia X, na cantina da academia era 2X e na cantina da escola era 3X, né? Aí fui crescendo, daí eu fui fazer faculdade, que eu não tinha curso superior. Fui fazer faculdade. Você fez faculdade de quê? Eu fiz faculdade de gestão financeira. Ah, que legal! Né? E depois que eu me formei, eu peguei todo o conhecimento que eu tinha prático na área de restaurantes e somei com o conhecimento que daí eu comecei a ter teórico, né, e técnico da faculdade. E aí eu falei, vou abrir um restaurante. Só que nesse meio termo, eu estava com essa cantina na escola de informática e a escola estava mal a pior, acabei tendo que fechar e eu fiquei desempregado. Desempregado com uma filha e a Kátia trabalhando, né? Mas foi bem difícil, porque com 30 anos de idade, 32 anos de idade, né? Você se vê desempregado, né? E aí, com 32 anos, você acabou de sair na faculdade, você vai fazer estágio, te oferece R$600 por mês, tem uma filha para cuidar, não bate as contas, né? E eu falei, bom, acho que chegou a hora de abrir meu negócio, né? Meu negócio maior, né? Daí eu falei, vou abrir um restaurante. E ninguém acreditou em mim. Também, né? Tinha um histórico. Ninguém acreditou pelo meu histórico, né? Por onde eu queria abrir esse restaurante, pelas minhas condições financeiras, né? Falava, cara, você não vai conseguir abrir esse restaurante, né? Eu escutei bastante, falei assim, você não vai. Aonde vai ser? Daí eu falei, vai ser em tal lugar. Falei assim, meu, esquece. Você vai abrir um restaurante sem dinheiro, num lugar onde não está pronto, onde não passa carro e ninguém sabe onde é. Falei assim, não, mas eu vou abrir. É um contrassenso, né? Porque eu sou administradora por profissão, né? E trabalhei muitos anos como consultora. E uma das coisas que você orienta é isso, né? Peraí, você vai abrir um comércio, é muito importante, a localização é fundamental, né? Então, assim, mas na verdade Deus já tinha um propósito e você estava ali acreditando naquilo, né? E eu sempre tive sempre fui um cara de fé, né? Eu digo que a Kátia, pra mim, é a pessoa mais de fé que eu conheço, é a Kátia.
Isso eu falo pra ela, assim, tranquila. Ela tem uma fé, assim, que... admirável, né? E aí vocês começam, então... Na verdade, eu, né? A Kátia, ela ainda trabalhava em São Paulo, né? Ela fazia um bate-volta todo dia. E eu, sim, eu falei, olha, eu vou abrir, né? Tipo, financeiramente falando, era muito pouco, né? Mas eu vou abrir. E comecei ali, emprestando dinheiro de um, do outro, para pagar meus funcionários que eram extras de final de semana. Eu tinha muito pouco recurso, mas muita vontade e muita fé, né? Foi muito difícil. No começo eu falo que foi muito difícil mesmo. Hoje, que é o quintal de casa, né? Sim. Hoje ele é bonito daquele jeito, mas cada caquinho que colocaram ali... Cada tijolinho que tá ali, né? Cada tijolinho. Cada tijolinho, cada parte elétrica, cada madeirinha colocada, cada mesa colocada ali, cada parafuso colocado, eu ajudei, eu construí, eu carreguei carrinhos de cimento, carrinho de areia e pedra. Então, foi construído realmente com minha mente e meus braços. E o coração. E o coração, né? Então, teve sim um processo muito difícil no começo. E aí, com tudo isso, a Kátia trabalhando fora, de repente o restaurante começa a acontecer, algumas coisas começam a voltar também. Isso, né? Junto com o restaurante, volta-se o acesso à bebida, né? E aí são noites de novo ali envolvidos com bebidas e é difícil porque hoje em dia eu separo muito bem. Hoje em dia, graças a Deus, né, eu consigo viver tranquilamente com tudo isso. Mas acaba sendo o acesso, né, o meio social, né, faz com que a gente tenha muitos contatos. E o histórico era difícil, eu achava que estava fortalecido, mas como todo mundo que acha que não tem problema quando está dentro do problema, né? E aí veio de novo, e eu acho que veio até mais forte, porque o acesso era até maior, né? O acesso era maior, e isso foi durante até o sexto ano do restaurante. A gente trabalhou muito no quintal. A Kátia entrou no final do primeiro ano, foi aí que o quintal ele começou a evoluir, né? Depois do terceiro ano do quintal foi que daí ele consolidou, que a marca estava consolidada e que daí a gente viu os frutos, começou a colher os frutos reais, né? Mas sem planejamento de vida, sem propósito, sem família na paz. Existia pazes temporárias, né? Que é enganatório, porque quando você acha que está na paz e você acha que está tudo bem, né? Mas o mal ele vem e ele não segura, não. É que na verdade, né? Muitas pessoas elas acham assim, o problema é falta de dinheiro. Então, beleza. Mas espera aí, agora meu problema já não é mais falta de dinheiro. O problema é que eu não faço uma coisa que eu gosto. Não, mas às vezes eu vou lá e faço uma coisa que eu gosto, né? Porque a gente percebe que a droga entrou na sua vida no momento em que você estava trabalhando muito bem, que você estava teoricamente já ganhando melhor, você estava fazendo uma coisa que você gostava e você era muito bom naquilo. Aí agora ela volta no momento que você já tem o seu negócio próprio, você tem ali a sua família, sua esposa está trabalhando com você. Então assim, a grande verdade é que o ser humano tem um buraco dentro de si, né? E esse buraco a gente sabe que ele não pode ser preenchido por mais nada. Então muitas vezes as pessoas estão buscando coisas para preencher e eu penso que o álcool e qualquer outro tipo de vício, né? A gente está falando aqui porque essa é a sua história do álcool e drogas, mas muitas vezes a pessoa vive na pornografia, muitas vezes ela vive em jogos ou tantas outras coisas e ela está sempre tentando tapar um buraco, né? Não é isso? E é um vício, né? E o álcool, a droga, para mim o pior das drogas que existe é o álcool, tá? Ela te leva a outras sensações, né? Que te tira da tua realidade e inicialmente você não gosta dessa sensação, que é o quê?
Nossa, fiquei bêbado, fiquei doidão, né? É um desconforto isso daí. Mas o mal, ele é tão mal, ele arquiteta tanto, que ele começa a te fazer acreditar que aquela não realidade que você vive é melhor que a realidade que você vive, né? Vou fugir da minha realidade. Eu ouvo muitas vezes as pessoas falando assim, eu quero fugir da minha realidade, né? Então ela está procurando realmente um conforto numa vida que não é dela, né? E hoje eu entendo da seguinte forma, né? Deus nos deu uma vida e uma liberdade tão perfeita, que basta a gente só viver aquilo que Ele nos dá, né? E para que eu vou estragar essa realidade tão boa que Ele me deu, né? Mas é o engano das trevas, né? Como você falou. É algo tão sutil. Satanás, ele age de uma maneira muito sutil, né? E eu acho isso muito interessante que você falou da questão do álcool ser uma das piores bebidas, porque assim, nós, né, como eu particularmente não bebo, nunca gostei de bebida, mas nós incentivamos as pessoas a não beber, né? Nós incentivamos isso porque a gente sabe que Satanás, ele é astuto, ele vai entrar e a gente percebe que existe uma indústria desejosa de colocar, principalmente os jovens, o quanto antes nesse universo, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, você não bebe porque você é um cristão. Não, eu não bebo porque eu sou livre, né? Porque eu sou cristão e eu tenho a liberdade de dizer, eu não quero, não preciso, que é o que você acabou de falar, né? Você tem uma realidade de paz que eu não preciso buscá-la em outro lugar, né? Isso é maravilhoso. Não precisa, Mas, infelizmente, a sociedade, ela está muito consumista em relação a isso, né? E está cega. Sim, com certeza. E aí você volta então, né, com algumas coisas, e como você disse, voltou mais forte. E aí, como é que se desenrola isso? Voltou mais forte e aí eu tinha mais condições financeiras, eu tinha acesso. Acaba sendo pior, né? Então, eu comecei a beber todos os dias, né? Bom, quinta-feira, o restaurante abria. Aí um amigo lá, à noite, vamos beber comigo? Vamos. Então bebia quinta, sexta, sábado, domingo demais, porque era o último dia de trabalho, então eu me sentia Queria se privilegiar, assim, né? Hoje eu posso, né? E aí segunda-feira e terça e quarta, que era minha folga, eu bebia porque era folga. Meu Deus. Né? Então, acabou entrando num ciclo, e junto com bebida, acesso a drogas. Né? E já não era mais um moleque, já não era um garotinho, minha filha já estava mais velha, né? E eu já não estava mais em São Paulo, né? Não podia falar São Paulo, não, sou eu, né? Sou eu, não tem mais como colocar a culpa, dividir a culpa com alguém, né? Era a minha culpa, já tinha passado por tratamento psiquiátrico, por terapêutico, né? E aí começou a ficar pior, né, a situação, porque minha filha começou a crescer, né, e ela começou a perceber. Uau! E teve dias que ela ficou acordada também, ela viu me chegando na rua, né, bêbado, muito, muito maluco, e chorava demais. Você ficou um dia e falou assim, eu não queria que você fosse meu pai. Meu Deus. Isso fere, né? Fere. Mas aí continuou, né? Não foi uma vez, não foi duas, não foi três. Continuei. Aí minha cunhada, a Renata, ela tinha vivido uma vida meio parecida, tá? E ela já tinha se convertido há 5 anos atrás desse caso que eu vou contar. Que em 2021, ela veio embora para 20 ou 21. Ela veio morar em Bragança. Ela estava em São Paulo, por um convite nosso, ela veio morar. Já era cristã, né? Já era praticante. E ela veio morar em Bragança, do jeitinho dela.
foi, né? Foi orando, foi orando, evangelizando, me conhecendo, sabia onde ia pegar ali. E nas orações dela, teve um dia que eu fui pra rua, não fui trabalhar, bebi muito, saí de lá, continuei bebendo, fui usar droga, cheguei em casa de madrugada, a Hannah acordada, a Kátia acordada, e aquela choradeira em casa, aquele inferno dentro de casa, né? Que é um inferno dentro de casa. É um inferno. E eu na madrugada eu comecei a assistir televisão e comecei a ver aqueles cultos que tem de madrugada. E eu falei, chegou a hora. Eu já sentia comigo, já há muito tempo já, que isso iria acontecer na minha vida, né? Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, vou para a igreja. Né? Ninguém acreditou em mim. Novamente, né? Ninguém acreditou em mim, né? Bom, aí passou esse dia que era um sábado à noite, tem domingo. Eu ainda estava sob efeitos, né? Fui trabalhar, passei muito mal domingo, muito mal, minha cabeça explodindo. Meu relacionamento tinha acabado ali, tinha acabado mesmo, minha família estava desmontando. E eu liguei para o meu primo, Marcelo, falei, Marcelo, eu sei que você está indo para a igreja, né? Eu queria ir contigo. Ele falou, Rafa, vamos uma terça-feira agora, culto fé, e você vai comigo. E eu fui. Foi dia 7, se não me engano, dia 7 de dezembro, né, que eu fui numa terça-feira. E quem estava pregando era a pastora. Glória a Deus. E do começo ao fim falou comigo. Deus falou comigo do começo ao fim ali. Na hora do apelo eu não tive dúvidas, né? Eu já aceitei Jesus no primeiro. E de lá para cá, assim, tem sido uma história linda. Uma história linda. No primeiro dia eu fui, eu aceitei Jesus. Na mesma semana, no domingo, a Kátia falou, ele não vai voltar para a igreja. Não vai. Eu falei, eu vou. No domingo eu tô indo para a igreja. Ele vinha sozinho, né? Eu falei, eu vou sozinho. Não fiz convite. Aí na hora que eu tava me arrumando, eu vi as duas se arrumando. A Kátia e a Hannah se arrumando. E fomos os três. Glória a Deus. E as duas aceitaram Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E de lá para cá nós entregamos a vida, nós estamos servindo ao reino de Deus. E assim, o que a gente quer agora é subir cada vez mais degraus. Meu Deus. Uau, gente, coisa maravilhosa. É tão lindo, né, ver o que o Senhor tem feito. E, gente, é assim, o coração da gente, né, o meu coração, assim, ele pulsa, né, de uma maneira em ouvir isso, né, porque o Senhor é aquele que vem, que inaugura o tempo novo, que liberta mesmo, e a gente poder fazer parte disso. E aí começou um processo de restauração também, né? Sim. Que até de sonhos, né? Restauração. E assim, Deus é perfeito. Né? Ele sabe se mostrar, né? E ele vem falando comigo, né? Ele vem falando comigo, assim, vem falando comigo muito, né? Ele me deu muita coisa já, tá? Muito mais do que eu esperava e muito mais do que eu imaginava e eu nem tinha pedido, né? E ele veio me dando as coisas, né? Mas no primeiro mês que a gente se converteu, tem uma história que vale a pena a gente contar, que não era a nossa intenção. Não era a nossa intenção ir para a igreja por questão financeira. Sim. Foi por questão de cura mesmo, que era espiritual, né, familiar. Né? Mas eu, desde que eu tinha meus 20 anos de idade, eu tentava tirar cartão de crédito. E eu nunca tinha conseguido. E era até brincadeira no meio da minha casa, porque eu não conseguia ter cartão de crédito nem no limite de R$500. Nunca tive. Eu sempre tive emprego. Depois de ter empresa, eu sempre tentava tirar cartão de crédito, não era aprovado. Falei, não é possível, tem alguém com meu nome usando no mundo em algum lugar aí, né? Sujo, né? E aí em dezembro, que a gente aceitou Jesus, em dezembro, neste ano, que a gente está em 2023, eu acho que foi 2021, tá? Neste ano, eu tinha uma meta pessoal financeira para ter no fechamento do ano, na minha conta. Falei assim, eu quero fechar esse ano com X na minha conta, né? E no meio
meio deste ano que eu fiz essa projeção, eu tive que reformar o restaurante. Bom, na minha mentalidade ali, bom, eu já sei que essa meta não vou bater. Porque eu estava contando com essa meta, mas não estava contando com a reforma. Então, como eu reformei o restaurante, eu peguei grande parte desse dinheiro para reformar. E beleza, até começo de dezembro, eu estava certo que essa meta eu não iria bater. Né? Não iria bater. Aí a gente começou a frequentar a igreja e, assim, o movimento do restaurante começou a aumentar. Que coisa. Né? Começou a aumentar. Era quinta-feira, que dava pouco movimento, começou a ter muito movimento. Começou a aparecer, assim, cliente, vendas, assim, que eu falei, caramba. A pesca maravilhosa, né? Isso era dezembro. Né? E começou a chegar no final do ano, eu falei, Kátia, eu sei que a gente não vai bater a meta, mas deu uma bela melhorada, né? Ela, sim, então. Bom, a gente estava já vivendo na casa do Senhor, a gente estava assim, muito bem. E no dia 31 de dezembro, né, acho que foi o último dia que a gente trabalhou, se eu não me engano, não, dia 30, dia 31, dia 1º, se eu não me engano, caiu as vendas, as últimas vendas que a gente tinha feito na maquininha de cartão e tal. E eu na cama, acordei cedo, né, feliz da vida, a gente estava começando um ano, né, diferente. Anos, né? Eu peguei e abri assim a conta e tinha batido a meta por R$1. Uau, que legal! Falei, cara, a gente bateu a meta por R$1. Amém. Né? A pesca maravilhosa. E foi esse R$1 que fez a gente falar assim, eu sei quem foi. Ai, que legal. Né? Porque poderia ter sido R$100 de diferença, poderia ter faltado R$10, mas foi esse R$1 a mais que a gente fala assim, foi ele. Foi Deus, porque ele quis mostrar, né? E junto a isso, no meu aplicativo do banco, tem assim, temos um cartão de crédito disponível para você. Que legal! Aí eu falei, não é possível. Eu falei assim, não, eu tô tentando há anos. Que legal. E tem um cartão de crédito com R$50 mil de disponibilidade para mim. Eita, assim, glória a Deus. Nossa, foi Deus assim, é Deus de restauração plena, foi, né? Ele falou assim, ó, tá vendo? Eu tô aqui. Sou eu. Amém. Rafael, Kátia e Hanna. Sou eu, tá? Isso é uma pitadinha só do que eu posso fazer por vocês. Glória a Deus. A gente não estava esperando financeiro, tá? A gente não foi atrás disso. Sim. Né? Mas foi uma das formas que ele veio nos mostrar, né? A gente já tinha aceitado, tudo certo, mas ele falou assim, olha, isso aqui é apenas um pouquinho do que eu posso fazer por vocês. Amém. Né? E como nosso Deus é um Deus completo, né? Não bastasse isso, aquela pessoa que começou a estudar guitarra lá com 13 anos, agora Deus veio fazer algo... Isso daí foi incrível, porque eu quando eu parei de tocar, né? Eu tive muitas bandas, eu produzi um CD, eu escrevi músicas, eu gravei minhas músicas, mas... por ter que abrir o restaurante, trabalhar no final de semana, entre outras coisas, né, que envolvia também álcool, né, eu tive que parar de tocar, porque eu não conseguia mais. Eu estudava sobre efeitos de droga, então eu não conseguia. Eu olhava para o instrumento e falava assim, eu não consigo pegar instrumentos são. Meu Deus. Né, não conseguia. Eu olhava aquela guitarra parada e são, não vou pegar, né. E, bom, eu me aposentei. Não quero mais, já sei que eu não vou mais viver de música, já sei que eu não quero mais isso, vou focar em outras coisas e vou. Vim pra igreja, né, comecei a frequentar, e meu primo falou assim, esse aqui que toca, ó. Ô, Teca, esse aqui toca, ó. Eu falei assim, não toco não. Teca é o nosso líder de louvor. Não toco não. Não, você vai tocar. Eu falei, não, imagina, não vou, eu não toco mais, já tinha parado já, anos parados, não tem mais instrumento, tá tudo enferrujado, não. E aí, num culto, falei, que maravilhoso. Kátia, eu acho que eu vou fazer audição. Bom, se seu coração, né, se você achar que vai embora, né? Aí eu fiz a audição, aí eu passei na audição, e aí eu me entreguei, assim, totalmente, né, a ser servo. E como Deus nos dá muito mais do que a gente merece, Ele tem me dado, assim, coisas incríveis, né, e aquele Rafael, né, de 8 anos de idade, que conheceu a música
com pureza, né, que era um cara puro, que vivia a realidade, ele voltou, né, e voltou melhor, mais preparado, mais maduro. Glória a Deus. E novamente acreditando na bondade das pessoas. Amém. Né, que eu acho que isso é o que eu estava pensando sobre isso hoje, né? Todo esse processo da vida me fez desacreditar, né? E hoje eu voltei a acreditar, eu voltei a sonhar. Por que eu falei do livro de viver, né? Que em 2008 eu escrevi uma música que a letra era apagaram os meus sonhos, né? Me fizeram acreditar que o meu valor eu já não tinha mais. Fecharam as portas do meu mundo, mas eu não desisti. Mudei o livro de viver e voltei a sonhar. Talvez essa canção se encaixe muito mais hoje, que esse livro é a Bíblia. Amém, glória a Deus. Mudei o livro de viver, comecei a viver a Bíblia e eu voltei a sonhar. Meu Deus, uau, glória a Deus, Glória coisa a Deus. linda, não? Sim. Gente, eu lembro o primeiro dia que eu vi o Rafa tocando, né, no primeiro culto, e eu fiquei muito emocionada, né, porque eu já conhecia um pouco a história dele, e eu olhava para você e eu olhava para a Kátia chorando, né, muito, porque, gente, nosso Deus é um Deus de restauração, e sua história, ela edifica demais a vida da gente, sabe? Porque ela aponta para esse Salvador, para esse Pai maravilhoso que nos resgata dos lugares mais terríveis que a gente pode estar. E Ele nos faz sonhar de novo, né? Sim. Como o Senhor nos diz, como a palavra do Senhor nos diz, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. E aí a gente olha, né, para a sua vida, olhar para você servindo ao Senhor ali, o que a gente vê é uma pessoa restaurada, uma família restaurada, sonhos restaurados, né? E agora no altar. Gente, isso é... Amém. Né? Glória a Deus. Não tem preço. Não. E foi lindo que vocês batizaram todos juntos, né? Todos juntos. No mesmo dia, a família ali. Então, uau, que coisa mais linda. Que lindo ver o que Deus tem feito na sua vida, né? Eu ficaria mais umas 2 horas conversando com você. Eu também. Mas a gente tem horário, né? Assim, Mas eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Pelo privilégio de você vir compartilhar a sua história. E porque certamente, né, há alguém que está nos assistindo hoje que vai olhar para a sua história e ele vai ter esperança. Eu que agradeço o carinho de vocês, o cuidado que vocês têm, não só comigo, mas com cada ovelha que entra aqui. Tá? O amor que vocês têm, tá? Essa verdade e esse cuidado mesmo, essa preocupação que vocês têm. E o reflexo é esse, é uma igreja linda, maravilhosa, cada vez maior e cada vez trazendo mais testemunhos igual o meu. Amém. Tá? Porque é um trabalho que vocês vêm fazendo de muita seriedade. Amém. E não tem outro resultado se não for esse. Amém. Essa bondade. E eu quero dizer para você que você, né, a sua história foi uma das inspirações para a gente começar também, né, junto com algumas outras, que eu falei, gente, eu não posso ficar com essas histórias só pra mim, né, eu preciso que outras pessoas saibam o que Jesus está fazendo hoje, e eu quero falar isso pra você, o nosso Deus continua sendo o mesmo, Jesus é literalmente o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele pode alcançar a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, eu tenho certeza que essa história edificou você. Faz um favor, compartilha isso com mais alguém, compartilha esse vídeo, manda pra alguém, porque eu tenho certeza que hoje mesmo o Senhor quer falar com mais alguém. E talvez você está aí com uma história, né, parecida com uma história como o Rafa viveu em algum desses momentos, e tudo isso que nós estamos falando aqui não é para apontar para mim ou para uma igreja, é para apontar para o nosso Salvador, aquele que tem poder para restaurar você de onde você estiver, tirar você do poço mais fundo que você tiver, de uma família desestabilizada se você tiver, e preencher o buraco mais profundo do seu coração, porque isso só Ele pode fazer. Não é isso, Rafa? É isso mesmo. Então, tá bom, obrigada, lindão. Eu Deus que agradeço te abençoe, viu? a oportunidade, tá bom? Amém. Que Deus te abençoe e até breve no nosso próximo episódio de Novos Começos.